Quero começar a minha fala com o seguinte questionamento. Numa escala de 0 a 10, o quanto você se considera empoderado em relação às tecnologias digitais? Ou, mudando a pergunta, como está a capacidade de governar a si próprio no que se refere ao uso de tecnologias digitais? Segundo Camus, autonomia significa ser governado por si próprio. E essa autora adverte que autonomia não é a mesma coisa que a liberdade completa. Autonomia significa levar em consideração fatos relevantes para decidir agir da melhor forma para todos. Quero ressaltar que essa governança por si próprio inicia por volta dos 6, 7 anos, quando a criança começa a usar a lógica em seu pensamento. Diante disso, gostaria de fazer 2 questionamentos. Quantos de nossos filhos têm usado as tecnologias digitais sem terem a capacidade de governar a si mesmos? Ou seja, passam horas e horas diante de conteúdos que não são tão formativos assim. Ou quantos de nós checamos os fatos ou simplesmente começamos a clicar e espalhar informações, sejam elas relevantes ou não? Bem, definido o conceito de autonomia, agora quero falar sobre educação digital. Quando eu falo de educação digital, eu não me refiro apenas ao uso de tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, ou apenas ao desenvolvimento de habilidades tecnológicas. Eu acredito que educação digital é a sistematização de um processo focado na construção de competências digitais, tendo em vista o uso ético, crítico, seguro e responsável das tecnologias, a partir de uma abordagem pedagógica. Por que eu estou colocando abordagem pedagógica? Porque é preciso que caminhemos na construção de uma sociedade pedagógica. Quantos de nós já entramos em diversos cursos e desistimos por conta da metodologia do professor? Quem aí levanta a mão? Eu mesmo tive muita dificuldade em aprender a dirigir e só consegui superar essa dificuldade quando eu encontrei uma profissional competente e que me ajudou a superar essas dificuldades. Além dela ser competente, ela tinha uma abordagem pedagógica. E é isso que a gente precisa pensar para tudo, não só para a educação digital. Mas vamos discutir um pouco o que são essas competências digitais. Esse é um termo definido pelo Parlamento Europeu lá em 2005, veja bem, faz só uns 15 anos, né? E ela envolve a utilização segura e crítica de tecnologias em diversos âmbitos, sendo sustentada pelas competências em tecnologias da informação e da comunicação, que incluem o uso de todas as tecnologias digitais para obter, avaliar, armazenar, produzir, apresentar e trocar informações. E também comunicar e participar em redes de cooperação na internet. A verdade é que não existe um termo amplamente aceito sobre esse tema. As diferentes referências incluem, por exemplo, o conceito de literacia digital, literacia tecnológica, novas literacias, multiliteracia, multimodalidades, habilidades digitais, literacia para as mídias e ainda o conceito de habilidade de internet. Aqui no Brasil, o termo letramento digital, educomunicação e educação multimídia tem ganhado uma forte adesão. Mas eu uso educação digital porque esse termo está aliado ao meu propósito,
que é contribuir para que as pessoas tenham mais confiança, compreensão, experimente, respeitem, estejam seguras e promovam a ética no mundo online. A confiança para navegar no mundo digital acontece quando há compreensão do que se faz através de experimentações práticas. E essa prática será melhor assimilada se a pessoa tiver um profissional com experiência pedagógica que respeita o seu jeito de aprender. E essa prática será melhor assimilada se este profissional privilegiar a sua segurança no mundo digital e também promover a ética. Porque eu acredito que quando se privilegia esse crescer no mundo digital, que é um acróstico que eu uso para sintetizar a minha proposta, nós estaremos construindo a autonomia digital. Essa educação digital voltada para a autonomia que eu defendo deve acontecer sustentada em diversas competências que tem como referência o quadro de competências digitais europeu. Mas observe que eles já começam com uma primeira competência sendo letramento informacional. Mas eu vou fazer aqui uma comparação dessa questão da construção de competências digitais ao processo de alfabetização. Quando você iniciou o processo, quando você chegou lá na escola, seja no primeiro ano ou na educação infantil, você começou a decodificar esse mundo das letras. Então, aqueles símbolos era tudo confuso para você. Aos poucos, você foi juntando as letras aos sons, percebendo que esses sons formavam sílabas, que a junção dessas sílabas formavam palavras, construção de frases, textos e assim por diante. A partir do momento que você começou a decodificar todas essas letras e começou a entender, ou seja, a construir significado, você conseguiu interpretar texto. E aí, alguns pesquisadores fazem uma distinção entre esse processo de alfabetização e o processo de letramento. Porque quando a criança consegue contextualizar a leitura ou interpretar o texto que ela lê, nós dizemos que ela está letrada e não alfabetizada. Bem, isso é uma grande discussão no processo de alfabetização. Eu trouxe apenas como exemplo para comparar com o processo de competências digitais. Para você começar a buscar e selecionar informações, você precisa ter habilidades básicas para utilizar essas tecnologias, desde ligar o computador, como digitar e saber transitar e conhecer um pouco essa linguagem. Então, eu acrescento um item a mais nessas competências defendidas pelo Parlamento Europeu, porque a gente precisa pensar na nossa realidade. E para isso, eu vou utilizar aqui uma retomada histórica que duas autoras fazem. Espero estar falando o sobrenome dessa autora corretamente, mas elas fizeram um excelente artigo com uma revisão de literatura sobre essas questões dos termos. E ao fazer essa revisão, elas fizeram essa retomada histórica bem interessante, onde elas dizem que na década de 80 as pessoas começavam a aprender a utilizar o computador, quando a gente começou a usar as tecnologias no ambiente profissional. Não vou falar nem escolar, né? Porque isso demorou bem mais um pouco. Em 1990, a gente precisava interpretar e entender as diferentes mídias, porque aí já não era mais só o computador. E a partir de 1997, começou a ser defendido o uso do letramento digital. Mas vamos olhar para a nossa realidade brasileira, onde nós temos 11 milhões de analfabetos funcionais, segundo o IBGE. Não temos políticas públicas consistentes de inclusão digital. E nós também temos um problema aqui pedagógico, que é a questão metodológica, que é o exemplo
de quando a gente entra em cursos e sai devido à metodologia. Eu, pelo menos, tive muita dificuldade quando eu comecei lá na década de 90 a utilizar tecnologias devido à metodologia dos professores. Mas enfim, e devido às dificuldades brasileiras no que se refere à construção de uma educação digital para a população, eu acrescento um item a mais nessas competências digitais. Pois, se estamos falando de autonomia digital, antes de mais nada, é necessário que cada um saiba identificar o seu nível de fluência digital. Quando eu falo de fluência digital, eu estou querendo dizer que é a capacidade de cada um saber, avaliar, selecionar, aprender e usar essas novas tecnologias para apropriá-las e assim fazer o seu uso pessoal e profissional. Bem, ou de uma linguagem mais simples, é o desenvolvimento de habilidades tecnológicas básicas, que acontece num processo de espiral. Porque se na década de 80 era um computador, hoje nós já temos um celular, que é uma outra linguagem. Além dos diversos equipamentos, tem muito a ver também com os estilos. Tem pessoas que preferem trabalhar no celular, tem pessoas que preferem fazer tudo no computador, enfim. São N variáveis aí que vai influenciar essa fluência digital. O que é interessante entender é que a pessoa precisa ter consciência do seu nível de apropriação tecnológica, ok? Bem, depois, uma segunda competência envolve o letramento informacional. É quando conferimos a veracidade das informações, ou a gente pesquisa em diferentes fontes. Hoje, a sociedade tem começado a discutir a questão da disseminação das notícias falsas, que tem se tornado um problema, porque as pessoas estão se comportando como crianças. Elas recebem a informação, não verificam se é verdadeira ou não e já começam a disparar via WhatsApp, por exemplo, porque já foi provado que essa rede social é a maior disseminadora de notícias falsas do mundo, sendo o Brasil um dos mais populares quanto a isso. Então a gente precisa aprender a selecionar essas informações e a verificar corretamente. É claro que tudo isso é um processo e é por isso que eu uso o termo espiral, porque nós estamos ainda caminhando quanto a isso. Está acontecendo diversas iniciativas nesse sentido para que se ensine a população a verificar, mas é algo muito complexo, porque se nós ainda nem caminhamos na construção de um pensamento crítico científico, como que as pessoas vão aprender a separar o joio do trigo? Então, é algo muito, muito, muito complexo, mas nós precisamos aprender, porque senão nós vamos caminhar para onde? A segunda competência seria o letramento comunicacional. Ou seja, é preciso que cada um compreenda as regras de cada ferramenta digital para poder interagir e colaborar melhor nessas redes sociais. Para isso é necessário compreender as regras de netiqueta. Eu vou dar um exemplo aqui básico. Quantas e quantas vezes a gente recebe textão no WhatsApp? Gente, a mídia do WhatsApp não foi feita para isso. Sinceramente, eu não tenho paciência. Se eu quero ler um texto e me aprofundar sobre isso, eu vou procurar um blog, né? Mas aí você fica testando e você fica rolando aquela informação naquela tela e você não consegue nem compreender direito o texto. Mas, enfim, isso é uma opinião pessoal, né? De repente tem gente que não tem problema nenhum com isso. O que eu quero deixar claro aqui, que é necessário que a gente se aproprie das regras da netiqueta e entenda como que funciona cada rede social e saiba transitar entre elas, ok? Processo também, claro, né? Que são tantas. Em relação à competência de criação de conteúdo, ela envolve competências para que você crie conteúdos em diferentes formatos, seja áudio, imagem, vídeo. E aqui
Precisamos caminhar muito para isso, porque existem diversas ferramentas que facilitam demais a nossa vida, porque os mais entendidos utilizam ferramentas mais robustas, como um Photoshop, por exemplo, como outros programas de edição de vídeo mais complexos, como Adobe Premiere, enfim. Mas existem N ferramentas por aí, inclusive gratuitas, que facilitam demais a nossa vida para que a gente produza esse conteúdo. Mas além de produzir, a gente precisa se apropriar também das técnicas corretas. Exemplo básico. Se eu estou gravando um vídeo para o Stories, a linguagem é uma e o formato que deve ser gravado é na vertical. Se eu estou gravando um vídeo para o feed do Instagram, ele precisa ser no formato horizontal e a resolução também tem que ser outra. Para o IGTV é uma, para o YouTube é outra. São todos conhecimentos que aparentemente são básicos, mas que muitas pessoas não têm. A questão do enquadramento na hora de gravar um vídeo, quantas e quantas vezes a gente vê vídeos com a cabeça cortada, ou então vídeos tremidos. São N fatores que impedem a qualidade desse conteúdo. E se nós somos educadores, ou não, né? Porque eu estou falando para um público que envolve estudantes também. Se eu estou falando em criação de competências digitais relacionadas a conteúdo, eu preciso me apropriar dessas técnicas. E dependendo do seu nível de fluência digital, eu posso estar falando até grego para a pessoa. O que é isso? E a gente precisa ir caminhando para isso, para que você possa adquirir essas competências e assim construir o seu letramento imagético. E a última competência envolve a questão da segurança. E isso é muito sério, porque muitas pessoas ainda usam a senha 123456, que é a senha mais bizarra e mais insegura do planeta. As pessoas não sabem instalar software de segurança, têm dificuldade para trocar senhas regularmente, não sabe reconhecer sites ou e-mails falsos, não sabe também acompanhar o seu próprio rastro digital. Enfim, todas essas competências são bem complexas, cada uma delas daria uma palestra para a gente estar conversando e até, de repente, fazendo workshops para estar aprendendo cada coisa dessa. Mas eu também quero aproveitar essa minha fala e trazer algumas contribuições para a temática desse congresso. E eu vou tentar associar a minha defesa de uma educação digital voltada para a autonomia com a temática desse congresso. E eu quero começar a dizer que quando se fala em tecnologia na educação, é algo também muito complexo que envolve diversos aspectos, tais como dimensão pedagógica, administrativa e técnica. Essas três dimensões formam um tripé que precisam estar muito bem articuladas. E eu falo mais detalhadamente sobre cada uma delas no meu curso online para coordenadores pedagógicos. Nesse momento, eu quero me ater à dimensão pedagógica para tecer algumas contribuições para vocês que agora me assistem. No momento em que eu gravo essa palestra, que é o final de abril, estamos todos vivendo uma situação bem atípica, que é o isolamento social devido à pandemia. As escolas particulares correram à frente e já estão ministrando as aulas remotas. As escolas públicas, como sempre ainda engatinham e ainda estão muitas redes ainda indecisas e meio perdidas no que fazer. Bem, eu quero pegar esse exemplo desse momento que nós estamos vivendo para discutir um pouco sobre como isso está acontecendo e como que a educação digital está fazendo falta nesse momento. Até mesmo porque especialistas dizem que nós demos um salto de 5 anos no cenário digital brasileiro, ou seja, mundial, né? Na educação pública, começaram a ter iniciativas que é bem complexo, porque falta acesso, falta equipamento, falta conhecimento tecnológico para assistir às aulas, falta competência digital docente. São N variáveis que tornam tudo muito complexo. Eu moro no sul de Minas
E eu vi algumas escolas fazendo um formulário online para que os pais preenchessem para indagar sobre a questão da internet. Olha como a questão conhecimento é poder, né? Porque esses questionários foram feitos. Eu recebi da escola dos meus sobrinhos via WhatsApp. Algumas escolas utilizaram Google Forms, o que já é bom, né? Porque consegue mensurar através de uma planilha. O que me chamou a atenção foi a pergunta. Duas perguntas. Primeiro, você tem internet? Segunda, você tem computador? Eu me assustei com a pergunta, porque primeiro, você precisa fazer a pergunta certa, porque na questão não é a internet. Qualquer pessoa que tenha um pacote de dados sabe que o pacote de dados, dependendo da quantidade, se extingue rapidamente, principalmente vendo vídeos. E outra coisa, perguntar se o aluno tem computador, a pergunta foi, gostaria de saber se você tem preferencialmente computador. 97% da população acessa a internet através de celular, segundo uma pesquisa recente do IBGE. Então essa pergunta é descabida, né? E sem falar que uma boa plataforma de aula, ela precisa ser responsiva, ou seja, ela precisa funcionar em diversos dispositivos. Quero também compartilhar uma outra vivência. Dia desses eu fui prestar uma consultoria por uma professora universitária que é da área de saúde, e ela me dizia a realidade dos alunos, em que eles trabalham o dia inteiro, assistem às aulas à noite e só tem um final de semana para fazer os trabalhos. E que eles estavam desesperados porque agora, com a questão da pandemia, eles estão em casa, auxiliando os filhos nas aulas remotas, muitos deles fazendo home office, tendo que disputar equipamento, porque às vezes é um ou dois no máximo que a família tem, e com um pacote de dados ineficiente para assistir aulas remotas. Porque o que as pessoas estão fazendo? Elas estão pegando e transmitindo as aulas como presenciais, utilizando tecnologias. Isso que é aula remota. O que é bem diferente de um ensino online, que tem uma proposta pedagógica, que vai utilizar as ferramentas digitais adequadas, focadas na aprendizagem, tem um acompanhamento, uma mediação, tem um design construído voltado para a questão da aprendizagem, que é a temática desse congresso. Então, seja em aulas remotas ou ensino online, eu vou oferecer algumas possíveis sugestões para contribuir com a temática desse congresso. Esse modelo verborrágico, onde o professor fala e o aluno escuta, data do século XVII, onde o mundo não tinha tantos estímulos. Estamos levando para o ensino online uma proposta educacional de 300 anos atrás. E por que continuamos insistindo em metodologias transmissivas, quando muitas vezes as respostas são encontradas em uma busca rápida no Google? Para que, de fato, possamos elaborar um processo pedagógico com foco nas aprendizagens mediadas por tecnologias, é preciso pensar em estratégias onde o estudante tem um envolvimento ativo e colaborativo, para que possam partilhar e aprender junto com seus pares. Mas se você está se perguntando, como que isso pode acontecer, seja em aulas remotas ou ensino online, agora eu vou traçar algumas sugestões de acordo com a minha experiência. Primeiro, penso que é preciso pensar em projetos colaborativos, autorais, onde o estudante irá aprender fazendo. Escolhendo ambientes virtuais de aprendizagem com ferramentas apropriadas. Não dá para fazer como muitas escolas estão fazendo nesse momento, enviando aulas e solicitando que seus professores corrijam tarefas por WhatsApp. O ambiente virtual escolhido precisa permitir a mediação, o acompanhamento, devolutivas e a correção automatizada. É preciso também que tanto docentes quanto os discentes se apropriem das ferramentas digitais que esse ambiente virtual oferece e também
pensar nas facilidades, como um questionário, por exemplo. Porque não faz sentido eu só dar aula remota, utilizando a minha fala, quando eu podia criar questionários, propor trabalhos em grupos, textos colaborativos como a Wikis. Na verdade, o que é necessário é que alguém dentro da instituição se aproprie das ferramentas que esse ambiente virtual oferece, para que os professores tenham tempo de estudar e assim se aprofundar na metodologia. E esse mergulho nos recursos deve ser focado no estudo sobre metodologias ativas, para que assim possa conhecer as potencialidades da ferramenta e compartilhar os seus saberes. Porque o que eu mais estou cansada de ver é o que a Maria Cândido chama de otimização do péssimo. É pegar recursos que poderiam ser feitos no papel e lápis e pedir para que os alunos façam utilizando as tecnologias. Não faz sentido, é preciso que a gente conheça quais são as potencialidades desses recursos, usar e abusar deles. E para isso é preciso que um coordenador pedagógico, um coordenador de área, alguém da equipe de TI com viés pedagógico, alguém na instituição precisa se apropriar dessas ferramentas para ensinar o outro. Porque não dá também para simplesmente, nós vamos começar a fazer aulas remotas, nós vamos começar um processo de educação à distância, como eu vejo muitas faculdades por aí fazendo, e não pensar em espaços e tempos formativos. Além disso, a instituição precisa ter um bom suporte técnico para que esses profissionais possam oferecer devolutivas, fazer backups e promover a autonomia dos usuários. Porque não dá também para ficar chamando a equipe técnica para ligar um cabo, gente. Não dá. Os softwares escolhidos para utilização precisam ser seguros e confiáveis, então alguém precisa testar e saber disso, para que esse suporte técnico caminhe junto com o embasamento pedagógico da instituição. É preciso conciliar visões, porque o que mais acontece é haver um embate entre a equipe pedagógica e a equipe da TI. Os dois se bicam o tempo inteiro, porque não conseguem chegar no consenso do que é possível fazer. Muitas vezes por falta de conhecimento tecnológico da equipe pedagógica e também por falta de conhecimento pedagógico da equipe técnica. Para isso, a solução é desenvolver um planejamento em equipe e desenvolver empatia, né? Em que um possa escutar e atender o outro. E para isso tudo, como última sugestão, é necessário também promover um espaço colaborativo em rede, criando essa partilha dentro da instituição. Enfim, e a gente precisa começar a pensar se a gente está desenvolvendo o nosso letramento informacional, o imagético, se estamos produzindo conteúdos em diversos formatos adequados, se nós estamos tomando cuidado com a nossa segurança digital, ou seja, se nós estamos focados no desenvolvimento da nossa autonomia para uma construção de uma educação digital visando uma sociedade mais igualitária. E a gente precisa começar a discutir sobre isso. Pois como diz o filósofo israelense Yuval Harari, espero estar falando o nome dele corretamente, mas eu acho que não. Nós precisamos tomar cuidado para a gente não caminhar para uma ditadura digital. Porque olha como é complexo. As pessoas estão cada vez mais imersas na tecnologia. O celular está aí, ele é uma extensão do nosso próprio braço. Muitas vezes as pessoas nem conseguem desvencilhar dele para comer, para dormir, e já estão precisando ter uma desintoxicação digital. E inclusive alguns pesquisadores dizem que lá no Vale do Silício, enquanto eu estou falando isso para você, os pesquisadores estão encontrando um jeito para te deixar mais ainda viciado no uso de tecnologias, para que você consuma cada vez mais. Então é uma luta muito árdua,
porque nós ainda não estamos, enquanto sociedade, sabendo utilizar bem todos esses recursos. E eu costumo fazer uma comparação que parece que foi nos dado um brinquedo muito sofisticado e que a gente ainda tá lá no sensório motor com 2 aninhos e só compartilhando cliques e teclando e interagindo e não sabendo exatamente como utilizar. E isso é muito sério. Nós precisamos começar a pensar em políticas públicas, em investimento de parcerias, para que a gente construa essa autonomia, nossa independência, para que a gente possa discutir de igual para igual e assim saber lidar melhor nesse universo digital. Eu espero ter contribuído com algumas reflexões a respeito do tema, ter oferecido algumas possíveis sugestões para a temática do Congresso. E eu quero deixar aqui o meu contato para que, se tenha ficado alguma dúvida, alguma sugestão ou algum comentário, para que entre em contato comigo, para a gente possa continuar conversando além desse espaço concedido pelos organizadores. O que eu quero deixar como mensagem final é que você deve experimentar, fazer, não ter medo, procurar profissionais experientes com abordagem pedagógica, que isso faz muita diferença. Obrigada e até a próxima.